Amém, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos juntos, que bom estarmos juntos para louvor e adoração ao nosso Deus. Vinha conversando com Salomão coisas sobre o campo missionário e as grandes coisas que o Senhor fez para cá, grandes coisas. E eu me sinto muito feliz por Deus estar sempre presente conosco aqui. A gente nunca abdicou de nada, sempre na luta, sempre crendo que o Senhor está à frente de todas as nossas lutas, de todas as nossas causas. E essa fé que nós temos é uma fé obstinada, uma fé para valer, de que grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor está fazendo, e grandes coisas o Senhor fará ainda no campo missionário do sertão de Aracoiaba. E o tema do nosso sermão hoje à tarde, a você que está em casa, não é? Obrigado aí, não é? Pela sua audiência, ligado com a gente aqui, direto de Jaguarão, no sertão de Aracoiaba. Nós estamos por Salomão, pelo YouTube, é? Estamos pelo YouTube, direto, tá? Você, os nossos crentes da Pedra Aguda, da Lagoa Grande, aos amigos, as amigas da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, que está conectado conosco, né? Pelo YouTube, a família toda em Fortaleza ligada com a gente, obrigado. Esteja em oração por nós aqui no sertãozão, não é? Bacana, do Maciço, aqui precisamente na cidade de Aracoiaba, no distrito aqui, Jaguarão, nosso distrito amado e querido, tá? Fica orando que nós estamos juntos aqui, não é? Precisando das orações de vocês que estão em casa. Queridos, então vamos aqui, o tema da nossa pregação hoje é fé obstinada. Olha, se aqui ou o caba tem uma fé obstinada, perseverante, né? Aquela fé que quanto mais a coisa se aperta, mais a gente corre para cima, não desiste. Os crentes daqui. Os crentes daqui é gente boa demais nisso. São pessoas bacanas, de oração, e sabem o que querem, e avançam mais e mais. Mesmo dentro dessa pandemia, mesmo dentro da nossa luta, com a igreja meia ainda espaçada, mas eu creio pelo Senhor que breve a gente estará enfrentando dias melhores. Todos os nossos projetos estão caminhando, e eu quero aqui agradecer à igreja por essa perseverança. Todos os projetos. O projeto da nossa climatização está caminhando de vento em popa. Não é? A gente não tem problema assim, meu Deus, a igreja, e agora, como vamos sobreviver, como é que nós vamos realizar os nossos projetos? Quero dizer para vocês que Deus está ouvindo as orações de vocês. É como se a igreja tivesse aberta normalmente, em tudo, não está faltando nada, inclusive para o projeto de climatização, está andando bem, e como está andando, louva a Deus por isso, não é? Louva a Deus por isso, porque nós nunca nos preocupamos aqui, em momento algum, com a questão financeira, que a igreja tinha que ser aberta a ferro e a fogo, porque senão ela quebraria. Essa mania de tornar a igreja uma empresa, para mim é uma heresia violenta. A empresa é dos homens, a igreja é do Senhor, é diferente demais. A igreja é do Senhor. Isso aqui, esse lugar, é a embaixada do reino de Deus aqui no Jaguarão. E o nosso Deus é o Deus provedor de todas as coisas. E Ele sabe das nossas necessidades. Então nós estamos correndo aqui para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, através das mídias, através do contato pessoal de cada um de vocês. Estamos cuidando das coisas de Deus, porque quando nós cuidamos das coisas dele, certeza absoluta, Deus está cuidando das nossas coisas.
e Ele está cuidando da sua casa muito bem. Amém? Então vamos lá para Mateus capítulo 15. Capítulo 15, versos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Amém? Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, não lhe respondeu nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Fé. A fé dessa mulher cananeia era uma fé louca, obstinada. Ela não se incomodou com os discípulos, tentando fazer com que Jesus a retirasse de perto dele. Ela não se intimidou com os discípulos, tentando fazer barreira para que ela não chegasse a Jesus com suas palavras, talvez com as suas caras feias para essa senhora. Ela não ligou para nada disso. Ela queria falar com o mestre, porque ela tinha notícias de que este homem fazia maravilhas, que este homem ouvia o povo, que este homem atendia ao necessitado. Ela queria que Jesus não apenas desse atenção para ela, mas ela queria que a sua filha fosse curada por ele, porque ela sabia que apenas uma palavra dele a curaria. Não precisava nem ir até onde estava a filha. Uma palavra só a curaria. Ela tinha certeza disso, tinha convicção disso. Ela tinha fé absoluta que o Senhor, um gesto, apenas um gesto dele, resolveria a situação da sua filha. É interessante que Jesus, não sei porquê, Jesus tinha coisas assim interessantes que pegava todo mundo de surpresa. Ele está no meio, não é, da sua gente e de repente sai da sua gente e vai para uma terra estrangeira, Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano. Vai para a terra de homens pagãos, mulheres pagãs, e vai para lá. Deus tem coisas fantásticas, gente. Como ele fez isso com os samaritanos. Todo mundo arrodeava a cidade de Samaria, mas ele não cismou e foi para o meio da cidade. E lá coisas grandiosas aconteceram. Então, Jesus tinha coisas assim muito interessantes. Então, ele decidiu ir para a terra estrangeira, exatamente para a região de Tiro e Sidom, que fica ao norte da Galileia, sua terra, no atual Líbano de hoje. Uma terra estrangeira onde a maior parte das pessoas eram não judias, não judeus. Contrário da sua terra. Por exemplo, a Galileia, raros eram aqueles que não eram judeus ou judias.
todos, ou quase todos, eram judeus e judias, não é? Professavam a mesma fé. E essa mulher segue a Jesus. Essa mulher sem nome. Essa mulher era chamada de Cananéias, Ciro, Fenícia, mas não diziam o nome dela, que é a mesma coisa, uma mulher pagã, uma mulher que não confessava, não professava a mesma fé dos judeus, mas ela estava convicta de que aquele homem, que tinha uma fé diferente da dela, que tinha um Deus diferente do dela, se fizesse um gesto em direção ao seu pedido, a sua filha seria curada. Ela tinha uma filha possuída por espíritos imundos. A mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer para livrar a sua filha daquele sofrimento que atormentava de dia e de noite a sua vida. O demônio não deixava a menina em paz em nenhum momento. A mãe estava desesperada. Jesus, tenha pena de mim. Jesus, diga qualquer coisa, faça qualquer coisa. Porque ela tinha certeza, ela conhecia o nome de Jesus, ela sabia dos seus feitos, ela sabia do seu poder. E Jesus não correspondeu às suas aflições. Jesus continuou a andar. Também não parou para dar atenção para ela, continuou caminhando. Mas ela também não parou de gritar, não parou de clamar, não parou de chamar pelo seu nome. E olha, aquilo para mim, na leitura desse texto, com alguns comentaristas, com coisas que eu tentei aprofundar mais um pouco, eu acho que Jesus estava fazendo com que os discípulos que o acompanhavam tivessem a mesma pegada daquela mulher estrangeira, daquela mulher que não tinha Jesus no coração, de uma mulher que era chamada pelos judeus de cães, são os cães, porque eram pagãos, porque não tinha Jeová como Deus. Então aquele povo era chamado de cães mesmo, eram os cão, porque não tinha a mesma fé, não compartilhava o mesmo Deus, e era desprezado pelo povo judeu os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, que deveria ter misericórdia para quem não o conhecia, exatamente para que essas pessoas que eles chamavam de cães passassem a conhecer Jesus e pudessem conhecê-lo profundamente. Mas aquela mulher não teve essa oportunidade, mas não deixou Jesus de lado, enquanto os discípulos, podendo socorrer aquela mulher, dar um apoio que ela precisava, clamou foi para que Jesus botasse ela para fora. Isso estava embutido que eles não tinham nem perto da fé daquela mulher. E Jesus estava dizendo, está vendo aí? Vocês que andam comigo todo dia, vocês que veem os meus milagres, vocês que ouvem a minha palavra, vocês que são discipulados por mim, me abandonam, me traem, me enganam. E essa mulher não para de chamar pelo meu nome, mesmo eu não dando atenção para ela, mesmo eu dizendo que não vou compartilhar o pão que Deus deu para os seus filhos, para ela, e ela não me larga, ela está crendo. Quanto mais eu tento humilhá-la, quanto mais eu tento desprezá-la, mais ela clama por mim. E vocês, o que estão fazendo? Sabe, isso é uma metodologia muito interessante de Jesus. Jesus tem uma mania muito especial de nos chamar a atenção. Nós é que deveríamos ter a fé, tanto quanto, ou maior quanto, dessa cananeia, dessa mulher estrangeira. E nós somos reprovados todos os dias,
Porque na menor dificuldade que temos, vamos murmurar, vamos reclamar, vamos duvidar de Deus, vamos decepcioná-lo, vamos envergonhá-lo com as nossas atitudes egoístas, com a nossa maneira de ver o mundo, atitude de quem mais conhece a Bíblia, os fariseus, os escribas, os homens da lei. Esses eram terríveis para com os outros, eram impiedosos para com os outros. Ela disse: Senhor, faz alguma coisa, porque eu sei que qualquer coisa que o Senhor fizer, a minha filha vai ser curada. Tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha tem uma doença maligna. E Jesus tchuiu para ela, não responde nada. E os discípulos ainda dão corda para Jesus mandar a mulher embora. Diz: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Sabe o que a mulher fez? Não se incomodou com isso, não se intimidou com isso. Ela simplesmente jogou-se aos pés de Jesus. Senhor, ajuda-me. Jesus insiste em não querer envolver-se no caso de uma estrangeira. Não está certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, apesar de reconhecer que não tem esse direito, insiste na sua humilde súplica. É verdade, Senhor, é verdade, o Senhor tem toda a razão. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Olha aí, grande é a tua fé, e será feito literalmente como você está me pedindo. Você não se acovardou, você não recuou, você não se deixou intimidar por esses meus discípulos que deveriam estar na sua defesa, rogando a mim para parar, para que eu pudesse tomar uma atitude, ou eles mesmos orar por sua filha. Eles tentaram, foi impedir que você recebesse a bênção. Quantos de nós hoje estamos impedindo pessoas que não conhecem Jesus, que estão clamando para chegar nesta igreja, a conhecer Jesus, ou seu vizinho que está clamando por você, para você orar por ela, ou estão pedindo para ver em você o brilho de Jesus, que não veio, querendo se aproximar de Jesus, e você está impedindo dessas pessoas se aproximar de Jesus, porque não dão um testemunho de fé, são puros religiosos, achando que todo mundo está perdido e que só você tem a bênção, achando que todos os outros crentes da sua comunidade estão em pecado, só você é uma bênção. Cristo tem uma maneira especial de nos ensinar. E pegou exatamente uma estrangeira, uma pagã, que era tratada pelo judeu como cachorro, para dizer: essa mulher tem uma grandeza que vocês não têm, a humildade, a perseverança, uma fé persistente, uma fé obstinada, de me reconhecer, de me conhecer apenas de ouvir falar e crer que eu posso resolver a situação dela. E vocês que me têm, querem as coisas do jeito que bem entende, como se eu fosse uma loja de conveniência, 24 horas aberta a serviço de vocês. A questão fundamental é que nós precisamos desenvolver uma fé obstinada, uma fé que mesmo dentro da dificuldade, a gente corra para os braços de Jesus, porque a gente tem essa intimidade, porque Ele nos escolheu para ser filhos. E não passamos a exigir de Deus coisas, às vezes, absurdas demais.
E aí, na própria palavra de Deus, nós vemos pessoas como essa cananeia, que foi modelo de súplica e de humildade. Quantos crentes arrogantes, prepotentes estão no nosso meio? Desobedientes, que não querem ouvir ninguém, que se acham autossuficientes demais, sendo muitas vezes, ou da maioria das vezes, pedra de tropeço. Falei no último culto aqui, se eu não puder ser uma pedra de passagem para aqueles que não conhecem Jesus, não seja pedra de tropeço para ninguém. Para ninguém. Seja uma pedra de passagem. Tem muita gente querendo conhecer Jesus. E você está colocando obstáculos para essas pessoas desistirem. Como assim, pastor? Com seu péssimo testemunho. Com a vida desregrada. Com um legalismo absurdo. Dificultando que pessoas possam conhecer a essência de Jesus Cristo como Ele é. Como eu posso gostar de uma coisa, se a pessoa que está comendo aquela coisa está fazendo careta, Auricélia, fazendo careta, comendo e não gostando, comendo querendo botar para fora, pode ser a coisa melhor do mundo, eu não vou querer nunca mais chegar perto desse prato com essa comida. Ora, se quem está comendo não está gostando, e se eu não conheço essa comida, eu não vou chegar lá perto nunca. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que vive com o Evangelho, que vive do Evangelho, que anda com a Bíblia grande, debaixo do braço, está botando gosto ruim nas coisas de Deus, eu que não conheço esse Deus, vou querer saber dele? Vou nada. Eu vou sair de perto. Vou repetir, se você não pode ser uma pedra de passagem para as pessoas que precisam conhecer Jesus, por gentileza, saia do meio. Não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Vou dizer outros exemplos aqui. O centurião de Cafarnaum clamou até Deus, atendeu o seu pedido. Humildade, era uma autoridade, era um homem de poder, era um homem de força, mas reconheceu em Jesus Cristo que ele era um homem capaz de mudar a vida das pessoas, de curar o corpo e a alma, levar uma palavra de esperança para quem está desesperançado. O cego Bartimeu, homem perseverante, mesma coisa que a cananeia, a pagã, clamando pelo nome de Jesus. Quanto mais ele gritava, mais o povo tentava tirar o cego da parada, e ele não abria mão. Filho de Davi, e a turma querendo calar a boca dele, e ele gritava, exclamava. Gente, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela correu para ter um encontro com Jesus porque ela sabia da sua história. Ela conhecia Jesus, porque as pessoas falavam de um homem poderoso, de um homem amável, de um homem que trazia a palavra, que mudava a história das pessoas, que restaurava as pessoas, que se preocupava com os mais simples, com os mais humildes. Essa mulher desesperada, não tinha mais o que fazer, foi se encontrar com Jesus, mesmo sabendo que ela corria risco de vida, não só pela doença que trazia, mas pelo preconceito religioso. E ela foi para cima de Jesus, e o povo não queria deixar aquela mulher se encostar de jeito nenhum perto. Ela disse: eu vou, até que se aproximou e pegou nas suas vestes. Uma fé obstinada, uma fé perseverante, que muitas vezes nós fazemos barreiras para aqueles que querem conhecer esse Deus tremendo, que restaura, que cura, que sara e que distribui e que dá o maior milagre que todo ser mortal precisa ter, que é eterno, a salvação. Só Ele pode dar, ninguém mais. E nós estamos como pedra de tropeço para que essas pessoas
é para que essas pessoas que buscam a Jesus todos os dias não tenham a salvação. Queridos, os fariseus e os doutores da lei estão na contramão. Essas pessoas querendo conhecer Jesus, querendo que Jesus faça algo pela vida delas, e eles na contramão dessas pessoas, tentando impedir, tentando não deixar essas pessoas conhecer Jesus. Jesus Cristo é o centro dessa questão toda. Jesus Cristo não se abalou em nenhum momento. Ele se manteve livre, sereno e firme. Jesus não quer saber desses falsos religiosos, desses falsos profetas, desses falsos crentes. Ele estava pressionado por quem não devia pressioná-lo, que eram seus discípulos. Ele estava pressionado por um povo que se dizia seguidor dele, enquanto os pagãos tentavam se aproximar de Jesus para conhecê-lo melhor, para saber quem ele era. Os que o conheciam se distanciavam pela sua arrogância e prepotência. Mas aquela mulher não desistiu, e a sua filha foi curada por pura graça de Deus. A fé da mulher cananeia está aí para nos dizer que nós não temos direito à graça de Deus. Nem eu e nem você temos direito à graça de Deus. Mas queremos colocar Deus ao nosso dispor para atender aos nossos interesses. E quando alguém se aproxima para conhecer a essência de Deus, a essência da graça, aí os religiosos dão logo um pinote. Tira de perto. Saca, porque pode atrapalhar os nossos interesses. Os nossos interesses é ter Jesus na nossa mão, manipulá-lo, levá-lo para um lado, levar para o outro, para atender o meu ou os meus desejos pessoais. Esse é o grande problema. E Jesus sempre repugnou esses religiosos, esses estudiosos da época dele e da nossa época. Jesus queria atender aquela mulher, mas estava tentando ensinar os seus discípulos para que eles tivessem a fé daquela mulher. E eles não atinaram para isso. Eles não perceberam isso, porque já estava cauterizada na sua mente o egoísmo pessoal, de ter um Jesus para atendê-lo especialmente só a mim e não mais a ninguém. Ele é meu e não é mais de ninguém. E Jesus fala exatamente o contrário. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É incrível isso. Eu vim para todos, não vim para meia dúzia. Eu vim para todos, para todos. A coisa mais interessante que eu vejo é que Jesus quer dar não só a cura àquela mulher, mas a própria salvação. Porque aquela mulher insistiu veementemente, apesar de tudo ao contrário dela, que Jesus fizesse algo por sua filha. Não para ela, mas por sua filha. A fé, queridos e queridas, a fé abate as fronteiras que opõem os cães e os filhos. A fé ultrapassa a fronteira. O homem determina uma fronteira religiosa e Jesus passa por cima. Vai ao Líbano, terra de descrentes, e diz: aqui vai haver salvação, aqui vai haver cura,
E isso deixa os legalistas, os religiosos loucos, desesperados, porque quem desprezou a graça, quem maltratou Jesus Cristo, quem desprezou Jesus Cristo, foram os seus seguidores. Juntaram-se com os pagãos para o prenderem, para maltratar, para crucificá-lo. Os mesmos que recebiam as bênçãos, os mesmos que seguiam Jesus, foram os mesmos que levaram Jesus às circunstâncias da qual ele passou, todas as circunstâncias. Através da fé, a cananeia participa da promessa feita a Abraão e a sua descendência. Temos que reconhecer que no plano de Deus, primeiro vêm os direitos e as necessidades do povo eleito, dos que chamamos de família da fé. Alguma tradução fala família da fé. Lá em Gálatas 6,10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então a prioridade é a família da fé. Temos que fazer o bem a todos indistintamente. Mas ele diz, primeiro, os da fé. Porque quem abençoa os da fé, abençoa também os de fora. Tranquilamente. Quem abençoa os de casa, abençoa os de fora. Quem ama os seus dentro de casa, ama os outros fora de casa. Porque se for o contrário, é hipocrisia, é mentira. Está enganando a si próprio. Porque um dia as pessoas vão perceber que elas foram usadas como boi de piranha para dizer que aquela pessoa tem um coração grande, enquanto a sua família, seus parentes, os mais próximos, estão passando necessidade, estão passando terrorismo psicológico, estão passando ameaça de medo. Quem é cristão ama o outro e ama a si. E eu posso até inverter. Quem ama, quem tem amor a si próprio, tem amor ao outro, tem compaixão pelo outro, se preocupa com o outro, de fato e de direito. Com esse tocante episódio, reconhecemos, porém, que a fé da mulher pagã e a bondade de Jesus supera qualquer privilégio. A insistência e a ousadia da mulher cananeia fez com que Jesus atendesse o seu pedido. E com isso provou para todos que em Deus não há diferença. Todos somos iguais. Cristãos, pagãos, somos iguais, como homem. E Deus é quem distribui de graça, a graça dele para todos. Não só para mim, não só para você, mas para todos. Para todos. E nós só podemos entender isso quando estamos dispostos a largar uma série de penduricalhos religiosos e partir para fora para amar o próximo, pregar o evangelho, amar o outro, sofrer a dor do outro, se compadecer do outro, para que as pessoas possam ver em você o brilho de Jesus, de fato e de direito. Queridos, não há diferença para Jesus. Não há diferença de cultura, cor, raça, credo ou região. Temos que reconhecer que no plano de Deus, primeiro, claro, vem os direitos e as necessidades do povo eleito. A fé da mulher pagã e a bondade de Jesus superam qualquer privilégio. A fé abate as fronteiras que opõem os cães e os filhos. Através da fé, a cananeia participa da promessa feita a Abraão e a sua descendência, como eu falei lá no começo. A perseverança da fé dessa mulher deve nortear também a minha
e a sua. Temos que clamar a Deus persistentemente. Vamos ler o que está escrito em Mateus 7, 7 e 8. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Exercite a sua fé na oração, na reflexão da palavra e no testemunho de vida. Esse é o tripé: fé, oração, a palavra e o testemunho. Não é o tripé, 4. Ou você exercita isso, ou você parte para cima com isso, ou você é perseverante com isso, ou então você vai ser um eterno ingrato, um eterno reclamador. E tenha a ousadia de reclamar, dizer que Deus não ouve as orações, que Deus não responde às suas orações, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Orai, vigiai, para que o inimigo não confunda a nossa cabeça. Perseverai, a palavra eu sempre todo, perseverai, 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 insista, insista, porque todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquilo que você pede, no tempo de Deus você vai receber. Agora tem que ser como essa mulher cananeia, ter a fé dessa mulher, ser obstinado naquilo que você crê, e ter o cuidado de dizer: Senhor, se não é isso, mas eu vou continuar orando, porque eu sei que o melhor seu vai vir. Se não é isso, se eu estou pedindo errado, porque a palavra diz isso, pede, mas pede errado, eu sei que um dia, no tempo de Deus, o Senhor vai atender e vai acudir às minhas aflições. Estava dizendo para o Salomão que eu levei mais de 10 anos, quase 20 anos, para realizar um sonho. Estava dizendo para ele isso hoje. E há um mês atrás, menos de um mês atrás, no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, Deus fez o meu sonho ser realizado. E aí eu passei a entender, disse: Senhor, realmente responde as orações. Quase 20 anos. Formatei, disse o que queria, como queria, insisti, aí parei de orar. Aí eu disse: pai, não tem graça eu parar de orar, eu vou continuar de novo, porque se a minha oração estiver errada, ele vai corrigir e vai me mostrar uma forma melhor de orar. No meio de onde eu jamais pensei, que estava preocupado com outras coisas, com muitas coisas, estava orando mais por outras coisas do que pelo meu projeto. Deus atendeu, porque eu fui perseverante, eu fui obstinado. Eu disse: consegui, mas eu sei porque meu Deus me deu agora. Então não desista de orar, não pare de clamar, exercite a sua fé na obediência, no temor a Deus, em oração, refletindo sobre a palavra, sempre pronto ali a servir. Deus vai ouvir o seu clamor. Exercite a sua fé na oração, na reflexão da palavra e no testemunho de vida. Testemunho de vida, gente, é top. Se você não tiver testemunho de vida, nada feito, porque quem te conhece não vai embarcar nessa falsidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para encerrar. Que nas horas em que você perceber ou então achar que Deus não vai responder às suas súplicas, deixa eu dizer uma coisa: Deus sempre vai nos responder. Ele não deixa ninguém sem resposta. Talvez não seja da forma como você formatou, porque a forma como você formatou toda a sua oração estava equivocada.
Mas Deus respondeu, ou vai responder, a essência do pedido que você fez para Ele. A essência do pedido, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Mesmo que o Senhor, na minha rara ou na minha curta paciência, eu vou perseverar. Eu vou perseverar, porque eu confio nas misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Eu posso me cansar. Talvez eu não seja persistente como foi essa mulher cananeia, essa estrangeira. Mas o que Deus deixou para nós é assim: seja perseverante, seja obstinado, não desista do que você pediu. Talvez eu não dê da forma como você imaginou, mas a essência do seu sonho, a essência do seu pedido, eu vou preservar e vou te dar, porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Por essas misericórdias, Deus vai nos atender ao seu tempo. Ao seu tempo. E as pessoas que te conhecem vão reconhecer que Deus atendeu às suas orações. Foi isso que aconteceu com a cananeia. Ela sabia de que Jesus atendia. Ela sabia que Jesus ouvia as pessoas necessitadas, aos pobres, mas ele repugnava os religiosos. Ele amava os pagãos, mas ele abominava os religiosos, porque os religiosos distanciavam esse povo dele. E ele juntava e o povo, os seus discípulos, tentavam o quê? Manda embora. Não ouve não, esse cego aí, Senhor. Cego está enchendo o saco, manda ele também embora. Essa mulher aqui está impura. Se ela duvidar, eu vou meter a pedra nela. E essas pessoas não abdicavam de Jesus. E só saíam quando a bênção chegava em suas mãos. É por isso que nós não precisamos correr atrás de bênção nenhuma, porque ela vem até nós. Quando somos obedientes, oramos, refletimos sobre a palavra do Senhor, tem uma fé abusada, uma fé persistente, e temos um testemunho de vida onde Jesus Cristo é a essência do meu viver. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe, muito obrigado por você ter ficado aí até agora ouvindo essa palavra. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Jaguarão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Saiam daqui hoje com uma fé persistente, uma fé obstinada, uma fé enjoada, mas uma fé cheia de graça. E o Senhor vai atender a sua petição. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?